Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Viscancini Picchiotti, eu sou assistente de juiz e proprietário do cursinho 90 Pontos. Nós estamos começando uma série, Banana e Morango, que é sobre conciliar disciplina e bem-estar. Nessa série, nós vamos entrevistar uma série de profissionais, tanto da área da saúde mental, como também aqueles que lidam com carreiras muito extenuantes na prática. Hoje eu vou entrevistar o secretário Rubinelli, secretário de Habitação de Mauá, o qual, além de ser secretário, de já ter sido vereador e, portanto, lidar com uma série de pressões, incumbências, também é concurseiro. Investigador de polícia aprovado. Exatamente. Crédito com posse. Um ótimo cargo, um ótimo concurso, também está estudando para ser delegado. Então, ele dialoga conosco por diversas frentes. Sim, por praticamente todas, né? A pressão, a gestão, a busca pela saúde mental e também o desejo de ser concursado na área jurídica. Exatamente. Isso aí. A primeira pergunta. Para um cidadão comum que não entende muito de política, como o senhor se apresentaria? Olha, eu me permita contar a minha história, né? Eu sou Rubinelli, tenho 36 anos, sou advogado. Fui secretário de Serviços Urbanos da cidade, que é a zeladoria, então a gente cuidava da iluminação pública, da gestão de cemitérios, da gestão de drenagem da cidade, ou seja, se chover, igual nós estamos imaginando, eu iria cuidar do pós-enchente e do pré-enchente. Então, assim, eu me apresento como uma pessoa que resolve problemas práticos durante o dia. Eu me apresento como um resolvedor de problemas de maneira bem prática. E esse meu jeito pragmático fez com que eu ficasse 4 anos na pasta, na minha avaliação, junto com a Secretaria de Saúde, a mais complexa da cidade. E como uma pessoa que gosta do Estado, tanto no poder legislativo, que eu fui vereador, quanto no executivo, agora secretário pela segunda vez, e tanto agora também no poder executivo, mas agora na polícia civil, que vai ser um setor de investigação. Eu gosto de ser servidor público, não gosto de servir, e é assim que eu me apresento. Você viu de diversas formas já, né? Sim. E quando o senhor fala da sua experiência como na zeladoria urbana, por assim dizer, costumam vir para o senhor uma série de demandas muito rápidas, urgentes, né? Choveu, alguma coisa, né? E imagino também venha muito o holofote em cima. É realmente algo que ensina bastante a lidar com a pressão. Na verdade, Giovanni, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, eu já sabia que seria o maior desafio da minha vida. Eu acho que mesmo que eu me torne delegado de polícia, nada vai ser maior que o desafio que eu enfrentei na SSU, que a gente fala, Serviços Urbanos, porque é a responsabilidade de você cuidar da limpeza urbana de uma cidade de 500 mil pessoas. Além da limpeza urbana, como eu disse, era a fiscalização de posturas, fiscalização da cidade, né, a questão dos resíduos sólidos, da destinação dos resíduos sólidos, da impressão da cidade limpa, então você ter as praças carpidas, roçadas, né, as praças limpas, a cidade bonita, limpa e organizada. Cata bagulho, então, por exemplo, se o sujeito joga o lixo na rua, a prefeitura tem que passar e limpar. Então, o meu WhatsApp, que eu não mudei, de quando eu era vereador, ele explodia. Tinha 60, 70 mensagens por dia. Então, se eu não me disciplinasse para responder essas mensagens no determinado horário, eu não teria mais vida pessoal. Mas os 2 primeiros anos foi assim, eu não tinha mais vida, só respondia mensagem, mandava resolver o problema, ia para a rua e ficava focado e vidrado nisso. Mas aí a minha psicóloga me disse, olha, Fernando, a gente tem que traçar uma estratégia, você vai responder dentro do horário potencial e de tal e tal horário, os horários você vai despachar, os horários você vai acompanhar as obras da cidade, senão você vai ficar refém de apagar incêndio. Não é isso que a gente quer que você programa política pública. E acho que quando eu ajustei, eu vivi melhor. Eu acho que os 4 anos foram bons, como trabalhei. Para a população foi bom. Para a minha vida, eu consegui ajustar o meu emocional na minha vida nos 2 últimos anos. Os 2 primeiros eu sofri bastante para lidar com essa questão de trabalho 24 horas por dia mesmo, de olhar o celular já preocupado, será que está acontecendo alguma coisa? Você vive em estado de alerta quando tem uma grande responsabilidade. Eu imagino que a dificuldade de repente conciliar 2 coisas. É uma função em que se espera muito de você, espera muito que você consiga conquistar coisas, fazer coisas. Na minha gestão, você fez isso, aquilo, aquele outro. Ao mesmo tempo em que há demandas diárias, imediatas. E a minha segunda pergunta seria, como que o senhor faz para conciliar? Porque a demanda de habitação envolve tanto demandas urgentes como também projetos a longo prazo. Para o senhor fazer essa distinção, o que vem para agora, o que vai para depois, para o senhor conseguir caminhar nos 2 planos. E isso eu acredito que vale, inclusive para quem é concurseiro, concursado, que até mesmo um assistente, por exemplo, ele quer sentenciar tantos processos.
mas no dia vem tantas tutelas de urgência. Essa dificuldade entre conciliar o que é de agora e o que tem que ser feito é uma das maiores que a gente tem. Como que o senhor define o que priorizar em cada momento? Como fazer essa organização? Olha, eu costumo dizer que a gente tem que pensar no risco e irreversibilidade. Então, por exemplo, tudo que é um risco à vida imediatamente tem que ser urgente. Então, se você colocando no lugar dos juízes, dos assistentes, dos escreventes, o que é urgente, depende de uma tutela de urgência, é para já. O que demanda uma programação, a gente constrói de maneira paulatina, né? Agora, rodovia, que tinha uma situação de emergência, por exemplo, tem que podar uma árvore que, se você não podar, ou mandar uma árvore que já está condenada, tem um risco de cair, vai cair dentro de uma escola. Isso é urgente, isso é emergência. Se você não arrancar aquela árvore naquele momento, pode ter um risco à vida. Por exemplo, na questão do cemitério. O cemitério na Covid, se a gente não fizesse as informações que tinha que fazer, se a gente não tivesse cortado o prazo, na Covid não ia ter mais como enterrar pessoas, morria mais do que o nosso cemitério tinha capacidade. Então aquilo era urgente. Agora, nosso plano de fazer com que a cidade fosse 100% iluminada em lâmpadas de LED tinha planejamento. Então isso a gente conseguiu implantar em 2 anos. Agora, o que era um risco de irreversibilidade, como essa história tudo que envolvia saúde pública, por exemplo, um lixo a céu aberto, que as pessoas jogaram lixo ali e está tendo risco de contraírem doenças, né? Então, isso é urgente por conta de ser reversível. Agora, o que tinha que ser programado como a questão da iluminação pública, a gente fazia de forma paulatina, né? Ajustando aos poucos, da melhor maneira possível, fazendo a gestão da coisa pública, que é lidar com as necessidades infinitas de recursos escassos. Isso é gestão pública. Então, a gente administrava assim. Agora, o que é urgente não tem que negociar. Conseguia manter a consistência nesses planos de 2 anos, sem que isso comprometesse o atendimento das demandas imediatas. Claro, você tem que programar o seu cérebro. Hoje eu preciso organizar o meu trabalho de longo prazo, e aí vai também a questão de você ser bem assessorado na gestão pública, mas eu preciso apagar incêndios que, se eu não apagasse, são irreversíveis. Então, você pegava lá um lixo ao céu aberto que as pessoas tinham o costume de despejar lá no centro de Jardim Kennedy. Se eu não limpasse, aqui poderia ter ratos, cobras, poderia ter várias Essas são umas notícias lindas, né? Pois é. E também, e a pressão que encheu dos lados. Não falo nem da habitação, falo em serviço urbano. Porque você tinha a pressão da imprensa, né, que não vê o todo, vê um lugar sujo e já faz a matéria em cima daquilo. Você tem a pressão da sociedade, né, que quer a cidade de Paraná mais justo, para você ter aquela questão de recursos escassos. Você tem a pressão dos vereadores, que querem manter sua zona eleitoral satisfeita, né? E você tem a pressão do Tribunal de Contas, de manter as contas da cidade em dia, né? Você tem a questão do Ministério Público, que tem que estar respondendo também pela questão do RH da prefeitura, né? Do RH que tinha 300 funcionários lá, então assim, era a pressão de todo mundo lado. E apresentar uma boa gestão, e cuidar de mim mesmo, ir para academia, fazer todas essas coisas, então assim, foi Conseguiu fazer isso também? Consegui fazer e passar por um curso. Então assim, então, mas eu considero que o que eu fazia? Considero delegar muito bem as coisas, confiar nos diretores, que eles estavam fazendo o melhor trabalho possível, supervisionar, acompanhar e destinar as horas necessárias para isso também. Então, assim, foram ótimos muito dos outros, mas estamos aqui. Muito parabéns por isso, por tudo. Eu já sabia que seu currículo era impressionante, mas quando a gente pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, se impressiona muito mais. Questão de tempo, né? Exatamente. Ainda mais porque, essa é a minha próxima pergunta, quando vem muitas demandas urgentes, a gente tende a ser reativo. Sim. Deu aquele problema, às vezes oscila com a gente de uma perspectiva emocional e a gente tem que resolver. Mas se o senhor for ficar se guiando sempre pelo último problema que aparece, pela última emoção que o senhor tem, aí os projetos de longo prazo não andam. Como que o senhor lidava com essas tantas pressões no dia a dia, sem entrar em modo reativo e perder aquela visão de futuro e metas de longo prazo que o senhor tinha não só para o município, mas também para si? Na verdade, você tem que separar agenda de crise de agenda de construção. Você não pode ignorar nenhuma das duas. Agenda de crise é aquela necessidade imediata que eu te disse. E agenda de construção é você sentar com seus diretores toda segunda-feira, fazer uma agenda e falar, olha, nós resolvemos esses problemas aqui, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma meta de fazer com que a zeladoria tenha 60% de aprovação na população, de manter as ruas limpas, né?
de manter a cidade organizada, de se preparar para a Operação Verão, porque se preparar para a Operação Verão era você manter os rios, bueiros limpos, né? Para ter a drenagem quando as chuvas de alto volume chegassem, e a questão da iluminação pública também. Mas nós não podemos esquecer de resolver os problemas urgentes e as emergências que acontecem. Então, assim, é você fazer uma gestão de tempo e definir que você trabalha com as duas coisas. Essas agendas eram literais, assim, horários separados, dias separados? Na verdade, eu me reunia com os diretores na S7 segunda-feira, 9 horas, para cada um dar um diagnóstico da sua mini pasta, né? Que tinha um diretor de resíduos, um diretor de iluminação pública, um diretor de contratos, então eles me passavam o que estava acontecendo aproveitava essa reunião para eles me falarem exatamente o que estava acontecendo na administração pública. Eu ia tomando micro decisões na frente de todos, então você faz tal coisa, faz isso. Aí alguém falava, chefe, aconteceu, tal rua está imunda, então eu já falava, não, então isso aí eu ia anotando, então essa daqui é a negligência, já vamos resolver. E essas decisões eram imediatas que você tomava? Muitas decisões imediatas, decisões que tinham que tomar na hora. Essa é a importância da experiência na gestão pública. Eu fiz um mestrado em políticas públicas, lá eles diziam que o gestor público é o tomador de decisão. Eu acho que ter passado pela Câmara do Vereador, ter ficado os 4 anos na SSU, ter feito mestrado, me fez assim, saber tomar decisão na hora da emergência mesmo, na hora da pressão. Então, muitas decisões eram tomadas na hora, mas que vem um ano de experiência, né, de não fazer loucura, mas muitas coisas foram organizadas que a gente ia estruturando também em reuniões do diretor de cada mini pasta, né, que eu acho diversas áreas, né, resíduos, limpeza urbana, tinha fiscalização, cemitério. Então, assim, a gente definia as metas para cada diretor mas também resolvia as emergências que aconteciam em cada uma dessas micropastas aí. Deve ter sido bastante desafiador, mas também recompensador. Sim. O nosso prefeito foi reeleito com 53% dos votos, né? Foi o único prefeito eleito do PT do estado de São Paulo, né? Então, assim, o partido estava em crise, mas em Mauá nós ganhamos. Então, eu acho assim, foi uma gestão boa. Se a gestão do prefeito foi boa e a zeladoria é tão sensível, eu acho que a gente foi aprovado também no nosso trabalho, né? Meu pai foi candidato a vereador, foi um dos vereadores mais votados da cidade, né? Eu acho que também, além de ele ter uma história na cidade, também pelo nosso bom trabalho, né, na secretaria. Foi candidato a deputado federal, foi o candidato a deputado mais bem votado da cidade também. Então, acho que foi uma vitória. A gente mediu na urna e no dia a dia. Né? Eu acho que a cidade estava limpa, se manteve limpa, e a urna deu o resultado pra gente também. O que trabalhar na Polícia Civil te ensinou sobre bem-estar? A Polícia Civil é um desafio que quando eu era escrivão, eu fui aprovado para escrivão, mas eu me licenciei para ser vereador, porque o artigo 37 da Constituição tem esse detalhe, né? Que o detentor de mandato eletivo pode se afastar do cargo policial, o cargo concursado para poder exercer o mandato. Então, eu tomei posse e me afastei para ser vereador. Escolhendo pela remuneração. Pela remuneração, me afastei, fiquei 2 anos na Polícia Civil, e aí, quando eu saí da Câmara, eu tive o convite para ser secretário de Serviços Urbanos. Mas eu só poderia assumir na SSU se eu tivesse cumprido os 3 anos de estágio probatório na polícia. Então, eu abri mão do concurso de escrivão e falei, eu vou passar de novo. Falei, vou passar de novo. Falei, vou passar de novo. Então, assumi a secretaria com o objetivo de ser policial civil. Mas a questão da polícia não é bem o conforto, né, e o bem-estar, é a previsibilidade mínima, né? Você tem um mínimo de previsibilidade ali que aqui você não tem. Ali eu não sou um cargo de comando, né? Ali eu sou um comandado, tenho um chefe de investigação, e ali você é um investigador que vai trabalhar para que o outro lidere. Então, eu acredito que vai ser assim, um pouco... Vou ter o descanso da liderança por um tempo. Eu vou estar trabalhando como investigador, vou estar servindo ao Estado, mas não vou ser o responsável por entregar os resultados da delegacia. Então, eu acho que isso, para a saúde mental, vai ser muito bom. E a questão da previsibilidade mínima, que todo concursado busca, que se um dia a gente perde uma eleição, você tem para onde voltar, você tem o seu cargo concursado, né? Então, assim, eu acho que ser concursado ajuda muito na saúde mental de qualquer um. Que você sabe que pode vir a crise que for, você está garantido. Por isso que a gente fala que se motiva, é motivos a vir para estudar. Não vir estudar te coloca imune a qualquer crise financeira, imune a qualquer colapso que a sociedade possa vir a ter. Então, uma curiosidade. Independentemente de quanto tempo o senhor fica na vida pública, em cargos eletivos, se o senhor era, por exemplo, investigador e cumpriu o estágio probatório, e aí o senhor é vereador, depois deputado, depois, sabe? Sim. Vai mantendo toda a carreira, 30 anos depois o senhor quer voltar para o serviço público. Sim. Dá para fazer? Sim, na verdade, quando você faz 3 anos na polícia, na verdade é assim. Se você for candidato,
você tem a licença, você tem uma licença que é a licença de candidatura. Ninguém pode impedir você de ser candidato, que é um direito constitucional assegurado, né? Um direito fundamental, o direito de ser elegível, o direito de ser Sem candidato. remuneração. Sem remuneração. Na verdade, a polícia continua, o Estado continua te pagando enquanto você é candidato. Quando você ganha, se você ganha, você assume e opta pela remuneração. Se você perde, você volta para o seu cargo concursado. Mas se eu cumprir, respondendo a sua pergunta, os 3 anos de investigador e for eleito para algum cargo, tipo vereador, prefeito, deputado estadual, dou uma pausa na minha carreira policial, venho para cá, cumpro o mandato, volta. Então você não perde o seu concurso público. Mesmo se emendar várias Mesmo eleições. se emendar vários. A Constituição segura isso. E esse, quando você está exercendo o mandato eletivo, conta como se fosse um exercício de atividade policial. Inclusive, você vai subindo de classe, você vai... Fim de aposentadoria. Fim de aposentadoria também. Isso. Então, você vai subindo de classe, você vai se aposentar na polícia como se tivesse exercido, de fato, atividade policial. Esse é um ponto muito bom de ser trazido, porque algumas pessoas, erroneamente, vinculam você ser aprovado em concurso público a uma certa estagnação ou algo do tipo. Sendo que, na verdade, não só as funções em confiança ou em comissão, que você pode ter uma vez lá dentro, então tem muito como subir, mas, na verdade, você, inclusive, se quiser trilhar caminhos na política, na própria secretaria, né, você poderia, mesmo sem ser um cargo eletivo. Então, para mandato eletivo, eu tenho direito à licença. Mas para ser secretário municipal, tem que passar 3 anos, de passar no estágio probatório. Por isso que quando eu... Mas tem direito. Tem direito. Por isso que em 2020, quando eu 2021 fui convidado para assumir a SSU, eu tive que pedir exoneração de escrivão, porque eu só tinha 2 anos de escrivão. Mas naquele período, eu além de... Eu era candidato à reeleição, mas eu cometi a polícia que eu estava sendo candidato, né, e que, portanto, estava, além de afastado para exercício de mandato, estava também afastado para poder ser candidato. Então, eu sou um exemplo disso. Você se afasta por 6 meses antes, aí você, se ganhar, se afasta do cargo, opta pela remuneração e segue a vida. Ou seja, o concurso acaba servindo como um mínimo, enquanto você consegue galgar outras posições eletivas, dá até para ser presidente da República, se você quiser. Dá sim. Ou seja, ser concurseiro, ser concursado, é sobre segurança, sim, não sobre estagnação. Claro que não, e outra também, as pessoas, hoje em dia, as pessoas, às vezes, falam, quando você passa no concurso, você fecha a porta da pobreza, mas tem um RT, eu não falar isso. Mas hoje em dia, você vê, tem as mentorias, tem os cursos que as pessoas vendem no Hotmart. Então, assim, eu acho que se a pessoa é um empreendedor, se a pessoa é um lutador, que quer fazer a coisa acontecer, eu acho que o concurso ele te dá o mínimo necessário para você poder voar, para você poder sonhar. Dá recursos, dá bem-estar. Dá bem-estar, eu creio, sim. Então, assim, eu não me arrependo de ter sido um vereador, secretário concurseiro, não. Ele só para depois de passar delegado. Aí eu paro dos concursos, realizo o sonho da minha vida, mas a política eu não vou abandonar nunca, porque ela está no meu sangue. Sim. Você consegue, justamente pela segurança, é mais fácil correr riscos, né? Sim. Então... Na verdade, eu vou te dizer, as pessoas falam, como você não tem medo de ser policial? Eu falo, não tenho, porque eu acho que na política a gente fica tão exposto. A eleição é uma coisa que você está tão exposto, você vai pedir voto em todos os lugares, nos outros lugares da cidade, inclusive as rotas mais perigosas, as rotas mais tranquilas, você está totalmente exposto. Então, assim, eu já, assim, por cada coisa na política, eu não tenho medo nenhum de ser policial. Eu tenho medo de não ser. Eu tenho medo de não ser policial. Eu tenho medo de não ser comissário. Assim, eu acho que, para mim, só me traz sensações boas. Essa próxima carreira aqui, eu até já ganhei uma canequinha aqui, ó. É verdade, né? O secretário aqui, ele expôs todos os gostos dele, né? As prioridades. Polícia Civil, Corinthians, que a gente tem uma pequena discordância, eu sou São Paulino, né? Mas... E a cidade de Mauá. A cidade de Mauá. Na verdade, não tem prioridades aqui, né? A prioridade são os 3, eu gosto dos 3. Mas isso aqui representa muito da minha vida, essas 3 instituições aí. Uma próxima pergunta. Qual o erro de organização de rotina, seja pessoal nos estudos ou profissional na gestão da secretaria, que o senhor fez, te custar um caro? Como que o senhor aprendeu a partir dele? Na verdade, quando eu saí da Câmara como vereador e fui como secretário, eu era novo, né? Não tinha passado pela gestão pública ainda. Quantos anos o senhor tinha? Não, eu tinha 31, né? Mas além de ser novo de idade, eu era novo na administração pública. Porque a Câmara não tem nada a ver, ser vereador não tem nada a ver com ser secretário. São mundos totalmente diferentes. Então, assim, uma coisa que no começo eu fazia era trazer muitos problemas para mim, pessoalmente, para que eu resolvesse. E aí eu aprendi que se você tem uma boa equipe, você tem que delegar,
Você tem que saber passar a demanda aí para fazer a pessoa te entregar os resultados, confiar na sua equipe e também fazer gestão de horário, né? Porque se eu acordava às 6h30 da manhã e eu já começasse a responder as mensagens, eu deixava minha vida toda para lá. Aí eu também comecei a pôr um horário de responder mensagem, entender que o mundo não vai acabar se você deixar um problema para ser resolvido dentro daquele horário limite que você colocou. Então é assim, entender que o mundo não acaba, você tem incêndios para apagar, e então, mas você tem que saber delegar as funções e se organizar com disciplina para fazer uma coisa em tal horário. Então, por exemplo, das 8 às 10 eu vou responder mensagem, quando for das 7 às 8 da noite eu vou para academia e vou desligar o celular, porque eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem emocionalmente, senão eu não funciono. Primeiro ano eu não cuidei de saúde, eu não ia fazer exame, eu vivia só para a secretaria. Foi um ano bom, mas eu creio que eu fui muito negligenciado, né? E aí, se eu não me cuidasse, eu ia ter até um burnout. E aí eu falei, não, eu preciso me ajustar, ajustei a rotina, e aí as coisas andaram melhor. Perfeito. Regularização fundiária, urbanização, envolvem leis, conflito, gente vulnerável e interesse. Como que o senhor faz para lidar com as limitações atinentes ao que o senhor consegue fazer? Isso é um tema tanto para quem é da política, né, que nenhum político é impotente, mas também o servidor público. A gente sempre tem várias restrições, né? E quem nos faz as demandas não tem conhecimento e muitas vezes nem pode culpar o cidadão, né? Por saber o que o secretário não consegue fazer, o que o escrevente não consegue fazer, o que o médico na UBS não consegue fazer. Como que o senhor faz para lidar com essas limitações que o senhor tem, que para exercício do que muitas pessoas esperam do senhor nessas pautas? Você falou de médico, a minha namorada é médica e ela disse que é emergência o dia inteiro. Então, assim como eles fazem na UBS, que é atender quem está com mais urgência e emergência, né, os casos mais graves, aqui eu optei por fazer política pública para quem mais precisa. Então, nós vamos olhar quem está precisando de mais a política pública no momento. Veja, a regularização fundiária é um tema muito interessante, porque você está trazendo dignidade para uma família toda por meio do seu imóvel. As pessoas têm um imóvel, mas não consideram que tem porque não tem a matrícula, porque não tem a escritura. Então, na medida que você pega um bairro bem carente, né, e você fala, olha, eu vou fazer a regularização fundiária aqui da área do Chapita e do Jardim Isaías. A gente vai fazer uma urbanização lá, mas um exemplo um pouco melhor. Você vai fazer a regularização fundiária do Jardim Oratório em Mauá. Aí você pega e faz o plano que eu tenho, entregar 2.000 matrículas por Jardim Oratório. Você está trazendo para uma população que é historicamente negligenciada pelos governos, você está trazendo uma valorização de imóvel, uma valorização de autoestima, que o sujeito fala, não, esse terreno aqui é meu, agora eu posso vender, agora eu tenho a segurança de que a prefeitura nunca vai me tirar daqui. Então, assim, a estratégia que eu uso, assim como os médicos usam, com vocês, talvez na hora de dar uma tutela de emergência e de urgência, é fazer para quem mais precisa. Então, aqui o nosso objetivo é fazer política para quem precisa mais, dentro na hora que a gente vai fazer a análise de importância de cada caso. Então, é fazer regularização fundiária para os bairros mais carentes da cidade. Sim. Só por curiosidade, a sua namorada, ela é especializada em quê? Ela vai fazer residência ainda. Ela é clínica, faz plantão, faz 12, Nossa, 24, 36. muito puxado. É uma guerreira, uma guerreira. Mas em breve ela faz residência e trabalha ainda mais. Acho que médico não tem sossego. Nossa residência é puxado e mal remunerado. 3 anos ainda, então não é fácil, né? Sim. Não é fácil. Mas Deus dá o fardo que cada um consegue suportar, né? Exatamente. E Dá um beijo pra ela, viu, gente? Sei que você vai assistir, um beijão. E falando em fardo, né, o senhor já comentou que muda muito o tipo de pressão que o senhor recebe enquanto vereador, enquanto secretário. Inclusive, algo que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que o senhor tinha ao seu comando, né? Então, vários diretores, cada um deles com várias pessoas. 300 funcionários. É uma gestão, 300 funcionários, seria uma empresa já... A gente está falando de uma cidade pequena, né? Você Exatamente. pega uma prefeitura com orçamento de 90 milhões por ano, que é o exemplo de Rio Grande da Serra, que tem 100 milhões, a minha secretaria tinha 100 milhões de orçamento anual e 300 funcionários. Eu presumo que seja igual em Rio da Serra. Então, assim, é uma pressão absurda. Vereador, você tem aquela do povo achar que você é onipotente, que você consegue resolver tudo. Votei no Fernando, ele vai resolver todos os meus problemas. E aí gera frustração, né? Dos dois lados. Eu, como vereador, via que não dava para resolver e o povo ficava chateado porque você não resolveu. Mas ainda assim a gente conseguiu ajudar muita gente.
Agora a secretaria é uma coisa totalmente diferente. E parece que a secretaria é muito mais puxada. Muito mais. Não é nem se compara. A Secretaria de Serviços Urbanos, ela é para quem gosta de povo, de gente, sabe lidar com pressão, sabe lidar com muito do que você perguntou, que é a escala de urgência e emergência, o que é mais importante, o que é menos, o que aguenta esperar, o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde. Então, Nem se compara. Essa atitude tinha pressão de tudo. Tá? Tribunal, LP, do prefeito, dos vereadores, da população, das páginas que fazem jornalismo na cidade, do jornalismo mesmo. Pra você ter uma ideia, às 6h30 da manhã, eu já recebi ligação dizendo que o Bocardi queria falar comigo ao vivo. Estava acabando de acordar, 6h30 da manhã no Bom Dia São Paulo, porque tinha uma área ali que estava muito suja. O Sidney, meu assessor, está aqui. Tinha uma área muito suja lá no. O Sidney era meu assessor lá na SSU, hoje ele está prestigiando a gente aqui. Mas tinha uma área que era muito suja lá no Jardim Zaia, e eu tinha acabado de assumir. E aí o que eu fiz? Ele ligar às 6 horas da manhã dizendo que a área estava imunda, estava com o mato muito alto dele. Só que não quer dizer que as equipes não estavam trabalhando. A gente tinha 6 equipes de limpeza. As equipes estavam em outros lugares, né? Provavelmente às vezes numa escolinha, talvez que foi em algumas outras áreas. E aí, para apagar aquele incêndio, eu botei as equipes lá fazer a limpeza. E a prefeitura optou por ninguém dar entrevista naquele dia, mas a gente mandou as equipes de limpeza lá na hora. E aí a Globo mostrou as equipes limpando, né? E aí a jornalista falou assim, eu nunca esqueço, ela falou, tá vendo, gente, é tão fácil, né? É só mandar limpar. Eu falei, ela acha que é fácil, não tem nada fácil, né? Porque se eu estou limpando lá, eu tinha uma outra área totalmente desperta, então não é que tá fácil. Na cabeça dela estava, mas tinha 6 equipes para cuidar de uma cidade de 500 mil pessoas. Na época de chuva, o mato cresce 5 centímetros por dia. Então não tinha nada fácil, eles estavam fazendo por conta da pressão naquele momento, mas não quer dizer que era fácil. Exatamente. Então, assim, para quem de fora é muito fácil, para quem está aqui é tudo muito sofrido e difícil. Inclusive, isso é algo com que todo mundo que for concursado vai lidar. Eu não culpo o cidadão, porque ele vê de fora, vê certas manchetes, né? Mas uma vez que você entra dentro do serviço público, você vê que o que mais tem é boa vontade, esforço, só que acaba, né, por algumas distorções, às vezes na forma que se divulga, achando que ninguém quer trabalhar, ninguém faz nada, e é tudo um... Não, claro, Giovanni, e também, o que as pessoas não entendem é que o secretário é agente político, o secretário não é concursado. Então, você é um agente político que tem que mostrar resultado, então ninguém quer trabalhar pouco, você quer que essa secretaria arrebente de mostrar resultado, então ninguém tem de braço curto. Sim. Se você aquele lugar não estava limpo, é porque a gente estava lutando para que as escolinhas estivessem limpas, para que os rios estivessem limpos. Então tinha uma razão de ser. Seria limpo, não seria um momento, aquele lugar estaria limpo, mas naquele momento não deu para fazer. E aí ela falou, tá vendo como é fácil? Aquilo me pegou. Eu falei, gente, é fácil aonde? Então é muito difícil a gestão pública. São os recursos de escassos necessidades infinitas. Uma coisa que o senhor comentou bastante no tocante a como o senhor conseguiu fazer a gestão do seu tempo foi justamente por poder delegar as tarefas para bons diretores de sua confiança que davam conta. Se o senhor fosse comentar entre ter um propósito claro, que eu imagino que o senhor tenha, que é uma rotina extenuante, eu imagino que em vários momentos da sua vida só foi trabalho, manhã, tarde e noite, e mesmo assim o senhor continuou, e às vezes a gente sente mais prazer numa vida assim, que numa vida em que a gente fica ocioso. Eu não aguento. Porque não tem propósito. Não tem emoção também, né? Não tem emoção, não tem propósito. E se o senhor tivesse que, entre esses 3 itens, a disciplina rígida para conseguir, tal hora é uma coisa, tal hora é outra. A capacidade de confiar numa boa equipe, uma boa relação. E o propósito, qual desses 3 componentes o senhor acha que é mais importante para conseguir manter um bom trabalho ao longo de vários anos? Olha, vou lá então. A disciplina ela é fundamental para o concurso. Eu coloco meu relógio, quando eu vou estudar, eu coloco meu relógio 3 horas para despertar. Quando eu não terminar, se eu parar, eu travo ele e depois eu boto, para terminar 3 horas. Para disciplina concurso. Para a vida, propósito. Você sabe onde você quer chegar, por que você está fazendo aquilo. É para você se motivar de manhã. Sim. Para a gestão pública, e isso, para quem quer ser gestor público, minha equipe é excelente aqui na habitação e também era na SSU. Para ter um sorriso no rosto, ao falar minha equipe. Minha equipe é boa. Minha equipe é boa. Minha equipe na Secretaria de Serviços Urbanos, ela é lembrada até hoje. O pessoal fala, pô, mas vocês eram bons. Vocês eram bons lá, vocês precisam voltar.
porque a nossa equipe trabalha, e eu me sinto muito seguro, porque eu confio muito no time que eu montei. Então, assim, para a gestão pública, se você quer ser gestor, se quer ser prefeito, secretário, monte uma boa equipe. Se você quer ser concursado, estude. Se você quer ter uma boa vida, propósito, saber onde você quer chegar. E a sua equipe, a maior parte veio junto para a Secretaria de Habitação? A maior parte veio comigo. Não que eu confio muito neles. Então, a maior parte vem comigo. Para onde eu vou, eles vão junto, né? Então, se um dia eu viro prefeito, eles vêm comigo. E são pessoas que construíram a relação de confiança comigo desde quando a minha primeira candidatura. Faz 10 anos que eu estou na gestão pública, eu me candidatei em 2016, agora tem 10 anos. São pessoas que sempre estiveram comigo no mandato de vereador, foram comigo para essa esquina. Então, assim, é uma equipe que eu confio bastante. A gente tem uma boa sinergia de trabalho. Sim, é uma boa relação. Dá para perceber, não só no trabalho, mas até mesmo no bem-estar, você consegue perceber, né? As pessoas estão tranquilas, né? Exatamente. Isso é muito importante também, você confiar na sua equipe. E a coisa e todo mundo tem que ter qualidade de vida, né? Não basta a coisa ser boa para mim, não ser bom para eles, né? Então, a gente faz um ambiente saudável. Exatamente. Isso aí. Falando em conciliação, quase todo mundo tenta conciliar trabalho, estudo e vida. Tirando quem é muito privilegiado, e às vezes mesmo sendo muito privilegiado, a pessoa ainda opta, né, por fazer essa conciliação. Ainda assim, isso acaba gerando dificuldade, mas muita gente que consegue conquistar coisas grandes o faz lidando com essas três frentes: o trabalho, o estudo e a vida pessoal. Qual hábito pequeno que o senhor considera negligenciado para fazer essa boa administração? Então, o que eu negligenciei na minha vida, e que agora não estou negligenciando mais, são as relações pessoais e humanas e a vida afetiva. Porque eu tenho 36 anos, muitos dos meus amigos já se casaram, conseguiram ter namoros longos, e agora eu estou com esse planejamento com eles. Então, Ele já acabou de abrir um sorriso. exato. Então, assim, eu acredito que eu negligenciei isso. Seja abrindo mão das horas de descanso da secretaria estudando, as campanhas que eu começava 7 horas da manhã, 6 horas da manhã na estação de trem, a última agenda das 23 horas, e a rotina louca do mandato da secretaria. Então, assim, hoje eu não abro mão mais da vida afetiva, porque precisa. A gente dá força, de dar motivação. Eu achava que a vida era só trabalho e estudo. Hoje eu já penso diferente. Eu imagino que família é algo que dá um propósito muito mais profundo. Porque se a gente vai se motivar só pelo trabalho, você pode ter duas frentes, né? Uma é uma motivação meio narcísica, né? Gostar de se ver grande, se ver bom. E a outra é a motivação de fazer a diferença. Só que essas duas motivações têm limitações. Por exemplo, você querer se ver grande pode parecer fútil. E você querer mudar as coisas, você pode se sentir impotente, porque pode trazer um melhor trabalho que não vai. Em contrapartida, quando o senhor tem a sua família, aquele núcleo de pessoas, né, que são sua prioridade, né, quando o senhor eventualmente vai fazer com a Ingrid, eu tenho certeza que os filhos vão ser a primeira coisa na negociação. Sim. É isso que dá um sentido mais profundo, né? Eu penso isso também. Penso isso, inclusive, por exemplo, né, nas datas. Chegava Natal, chegava Ano Novo, falava, pô, que legal, sou secretário, a cidade está em bem, mas Feliz Natal para quem, né? Para minha família de origem e tal, mas eu não tinha, assim, um propósito de instrução de uma vida com a pessoa. Então, eu acho que isso mudou na minha cabeça. Hoje em dia, a família... A família de onde a gente vem é importante, mas é aquilo, né? São as raízes que trouxeram a gente, e claro, a gente vai cuidar dos nossos pais, né? Sempre vai estar presente, ainda vai ter muitas coisas boas, mas o que a gente constrói, né? Tá exausto e pensando, minha vida virou só uma obrigação. O que o senhor diria para essa pessoa e o que isso significa na sua rotina, de verdade? Eu acho que obrigação sem sentido, você adoece. A obrigação com propósito te estrutura. Então, assim, quando você trabalha e você não tem um propósito naquilo, você vai trabalhar e vai ficar doente, vai adoecer, vai ter um burnout, isso todo mundo vai aguentar. Mas se você tiver um propósito, você acordar e falar, não, eu estou lutando aqui porque eu tenho vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, eu estou estudando porque eu quero ser investigador, eu estou estudando porque eu quero ser policial, eu estou trabalhando porque eu quero que minha pasta seja bem avaliada, porque lá na frente eu quero ganhar uma eleição, eu quero que a cidade goste de mim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei a cadeira que eu quero ocupar. Isso faz muita diferença. Então, assim,
a obrigação sem sentido. Você vai vencer e a obrigação com propósito vai te estruturar para você buscar seu objetivo. É isso. Eu concordo. Depois que você... A obrigação sem propósito, e isso é algo que eu vejo até como um problema de formação um pouco nossa, né? Muitas vezes, não sei, às vezes o senhor teve o privilégio de vir numa casa um pouco diferente, mas muitas vezes não se explica por que você tem que fazer aquilo. Por que aquilo é bom, por que aquilo agrega. Parece que é só um mandamento. Você tem que fazer. Quando você começa a ter um propósito pelo que você faz, aí a obrigação nunca tem esse... Claro, às vezes é chato. Mas a obrigação nunca tem nunca traz essa sensação de vazio. Sim. Pelo contrário, ela preenche a gente. Você fala, não, eu estou fazendo isso porque faz parte do meu plano maior. Eu quero conseguir isso, isso e isso. E aí uma coisa que eu faço também, Giovanni, toda obrigação que eu tenho, eu anoto no bloco de notas, faço, me explico por que eu estou fazendo e eu coloco direto lá na frente. Então isso também me dá um prazer de saber que a obrigação foi incluída. Um senso de progresso. E dopamina. A dopamina vai, eu fiz, então, ok, estou feliz que eu consegui fazer. Então, quando eu concluo minhas 3 horas de estudo e termino as minhas questões, me dá também uma dopamina. Porque eu cumpri uma ação que eu tinha que fazer. É bom, porque hoje a gente tem tantos meios de dopamina que não levam a gente para lugar nenhum, e conseguir estruturar, né, essa recompensinha diária em algo que te faz bem, que te faz chegar em algum lugar. No concurso fez muita diferença, porque o que eu pensava? Eu me coloquei uma meta que era fazer 7.000 questões. Para arrebentar na primeira fase de investigador e nas de delegado. O delegado está na segunda fase, em São Paulo. Então, assim, aí eu fazia 1.000 questões, ou eu cumpria meu hábito por dia, que era 50 questões por dia, já me dava a alegria, a dopamina, e eu já pensava que no dia seguinte eu não estava desanimado de fazer, porque eu queria chegar no meu objetivo. Então, quando você coloca uma micrometa e metas intermediárias para ir cumprindo, você não vai ficar, não vai sentir que aquilo é chato, você vai querer cumprir as micrometas para chegar no objetivo final. É um videogame, né? Exato. É como se fosse um Pac-Man. Você tá subindo de nível. Eu acho que a vida é um Pac-Man, cara. Você tem que ir vencendo as pequenas batalhas e mostrando que você é capaz, e você vai subir o próximo degrau e vence isso, aquilo. No final, você atingiu o seu objetivo. Falando em atingir o objetivo, esse é o fim da nossa entrevista por hoje. Dessa parte, a gente vai fazer uma segunda sessão, talvez, falando de estudos. Claro. Mas... Por hora, eu gostaria de agradecer ao secretário pela presença, por ter aceitado o convite, por ter agregado tanto para nós. Eu aprendi várias coisas. Cheguei a conversar com o secretário de saúde, só que a sua pasta era maior, né? E o senhor estava diretamente na gestão. Então, o que o senhor trouxe, e ainda sendo concurseiro ao mesmo tempo, foi muito único, muito especial. Sui generis, né? Ele é um secretário sui generis, só tem esse, né? Exato. Secretário concurseiro. É errado. Mas é isso que faz a vida de cada um ser única, né? Cada um tem a sua história, e cada um tem que construir como acredita, e às vezes as pessoas falam, pô, Fernando, mas você ama as duas coisas, a política e a polícia, quando eu amo as duas coisas. Não é como se fosse um amor de mãe, que é a política, que é onde eu nasci, e outro é um amor de esposa, que é o que eu aprendi a desenvolver, que é a polícia. E é isso que faz cada um ser muito único, né? Conseguir fazer as coisas acontecerem e do seu jeito. E os dois se conciliam também, né? Sim. E uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho que tem que ser dita para os nossos estudantes, para quem está assistindo, é que tem que acreditar muito em Deus. A nossa crença em Deus, além de ser muito importante, alivia a gente na hora difícil. Ter a sua fé, eu sou católico, constado nos estudos da Nossa Senhora Aparecida, peço a proteção, peço a ajuda de Deus. E acredito muito que todas as derrotas a gente está passando por um propósito. Né? Eu estava vendo um podcast de delegado ali que ele reprovou 14 vezes para se tornar delegado de polícia. Delegado geral? Delegado que virou secretário de segurança pública. Estava dizendo hoje que demorou 14 vezes para ser delegado. Acreditar que nas nossas derrotas tem um propósito, acreditar que Deus tem um plano maior, estudar, rezar, orar e trabalhar. A fé realmente é um centro. Isso aí. Porque por mais que a gente se sinta forte, tem alguma coisa que tem uma sustentação. Um senso de propósito aqui na Terra, né? Para a gente se desviar. Verdade. Então é isso. Eu acho que esses são os conceitos que eu dou. Estudo, trabalho, reze, e não negligencie a sua saúde mental e nem a sua vida afetiva. Tentar ter uma vida plena. Equilibrada e plena. Exato. Perfeito. Obrigado, Giovanni. Obrigado por ter vindo até aqui. É uma satisfação enorme dar essa entrevista, você se interessar pela minha história, e foi um prazer muito grande conversar com você.